Vencendo nossos inimigos. Você possui inimigos? Como vencê-los? Em 2 Samuel, capítulos 2 e 3, encontramos a história dos inimigos Davi versus Abner e Joabe versus Abner. Sim, Abner era inimigo de Davi e, por tabela, de Joabe, que era o comandante de seu exército. Qual a diferença entre Davi e Joabe ao se portar contra seu inimigo Abner? O que temos a aprender com estes dois personagens? Como a Bíblia nos orienta no trato com nossos inimigos? Mas antes de prosseguirmos com nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando 2 Samuel, capítulo 3, e o tema do nosso estudo é Vencendo Nossos Inimigos. E diz assim a palavra: Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel, o segundo Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, de Agite, o quinto Cefatias, de Abitai, e o sexto Itreão, de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aia. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: Por que deitaste com a serva do meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: Sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação, envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com toda severidade, se eu não fizer por Davi o que o Senhor já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e de todos os seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com essa proposta: A quem pertence esta terra? Faze, pois, um acordo comigo, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: Assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entregue-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepulsos dos filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguia aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entre mentes, Abner não havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora, rei entre vós, porque o Senhor declarou a respeito de Davi: É por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom, a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: Permita que eu me vá e reúna todo Israel,
meu senhor, para que celebre um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto este já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitisse que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde o poço de Sira, todavia sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo o feriu de morte no estômago. E ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: eu e o meu reino somos para sempre diante do Senhor, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Peço a você que depois leia o restante do capítulo 3. Mas lemos no capítulo 2 que após a morte e sepultamento de Saul e seus filhos, Judá proclama Davi como seu rei, porém Abner, tio e comandante do exército de Saul, proclama Isbosete, único filho vivo de Saul, como rei das outras tribos. Há então uma divisão do povo de Israel. Abner, mesmo consciente que Davi era o ungido do Senhor, provocou esta cisão. Seria por orgulho para não se submeter a um ex-comandado? Ou por honra à casa de Saul? O que sabemos é que isso foi a causa de grande derramamento de sangue entre irmãos. O capítulo 2 ainda relata o confronto entre os dois exércitos, o exército de Israel, comandado por Abner, tio de Saul e tio-avô de Isbosete, versus o exército de Judá, comandado por Joabe, sobrinho de Davi. O exército de Judá vence e Abner e seus homens fogem. Abner é perseguido por Azael, irmão de Joabe, e mesmo pedindo para Azael se afastar, este não lhe ouve e Abner se vê obrigado a matá-lo, motivando o sentimento de ódio de Joabe por ele. O capítulo 3 nos relata que quanto mais o tempo passava, mais forte Davi ficava e mais fraco Isbosete ficava. Chegou a um ponto que Abner, astuto, percebeu que era questão de tempo para Davi dar o xeque-mate e se tornar rei sobre todo Israel. E como faria, pensava Abner, até que Isbosete lhe deu o pretexto perfeito para justificar sua mudança de lado. Isbosete o acusou de ter um caso com Rispa, concubina de seu pai Saul. Isso equivalia a uma reivindicação do trono de Israel por parte de Abner, ou seja, Isbosete o acusou de traição. Mais à frente, na história, Absalão agirá dessa mesma forma com Davi, seu pai. Abner, diante dessa acusação de traição, ameaçou Isbosete. Porém, este nada fez por ter medo de Abner. Ele tinha consciência de suas limitações políticas e físicas e cria que Abner era quem o mantinha como rei. E Abner não ficou só na ameaça, ele enviou mensageiros a Davi, reconhecendo como rei sobre Israel e colocando-se aos seus serviços, para que isso se concretizasse. Davi exigiu que Isbosete lhe devolvesse a sua primeira esposa, a princesa Mical, filha de Saul e sua irmã, a qual havia sido entregue a Paltiel como esposa quando da fuga de Davi.
Diante dessa exigência, Isbosete o atendeu de pronto, mostrando tanto aos seus soldados quanto ao povo sua fragilidade diante de Davi. Por outro lado, Davi saiu fortalecido. Abner foi o encarregado de entregar Mical a Davi e no caminho já ia declarando Davi rei de Israel. Quando do encontro de Davi, firmou compromisso com ele para declarar o rei sobre as outras tribos. Joabe chegou a Hebrom logo depois da partida de Abner e ficou furioso discutindo com Davi. Joabe enviou mensageiros a Abner como se fosse Davi, pedindo que retornasse, e Abner retornou sem saber que era uma armadilha e acaba sendo assassinado por Joabe. 2 fatores levaram Joabe a matar Abner, ou um deles. Primeiro, como comandante do exército de Judá, Joabe tinha a ambição de assumir todo o exército de Israel, e Abner poderia ser um concorrente. E o segundo, vingar seu irmão Asael, que fora morto por Abner em combate. E este foi o argumento usado por ele para se justificar perante Davi. Davi não pune Joabe pelo assassinato, provavelmente para não gerar uma instabilidade política ou um mal-estar em suas tropas. Por isso, deixou a punição de Joabe nas mãos do Senhor. Porém, se posicionando, deixando claro que não concordou com a atitude do seu comandante e nem que era seu cúmplice. Abner era inimigo tanto de Davi quanto de Joabe politicamente e pessoalmente. Asael era sobrinho de Davi. Mas a postura foi totalmente diferente. Joabe tinha pensamento fixo em matar Abner. Davi, procurado por Abner, sempre o tratou com cortesia e respeito. Como você trata seus inimigos ou oponentes? Como a Bíblia nos ensina a tratar nossos inimigos? Jesus disse em Mateus 5, dos versículos 43 a 48, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não haja os gentios também dessa mesma maneira? Assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Em Lucas 6, de 27 a 31, Jesus ainda diz: Contudo, tenho a declarar a vós, outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tira a tua capa, não impeças de tirar também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exiges o que devolva. Como quereis que as pessoas os tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles a quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Em Provérbios 24, os versículos 17 e 18 diz: Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte o teu coração se ele tropeça, para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo, e retire de sobre ele o seu castigo. Fácil cumprir isso? Sei que não, mas não é pedido, é ordem de Deus. Veja que os verbos estão no imperativo. Você crê que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida?
então põe em prática. Jesus disse que para segui-lo, teríamos que negar nós mesmos, carregar nossa cruz dia após dia. Disse que a porta é estreita. Compreende o que significa isso? Para que agir dessa forma? Leiamos Romanos 12, de 16 a 21. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Jesus deu-nos o maior exemplo. Leamos Romanos 5, de 8 a 10. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Jesus amou-nos sendo nós pecadores e inimigos de Deus. Ele nos dá o exemplo. Peço que depois ouça novamente o estudo de 1 Samuel, capítulo 26. O nosso amor demonstrado pode fazer nosso inimigo mudar de atitude. Deus espera nossa mudança de mentalidade e atitude. Se o nosso inimigo não muda, o problema passa a ser dele com Deus, não com você. 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Encerrando o estudo de hoje, cito Romanos 12, 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Que Deus te abençoe.